Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo das obsessões nos seus mais variados graus e matizes. E para tal, vamos buscar hoje no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco, a psicografia, em que ele trata num dos capítulos sobre as obsessões gerais. Então vamos lá. A história da humanidade anota a incidência periódica de epidemias devastadoras que no passado dizimaram multidões indefesas, desequilibrando a economia social e política de muitas nações. Entre essas calamidades, periodicamente surgiram e se desenvolveram distúrbios outros que, sob denominações variadas, infestações, possessões, convulsões, dominações demoníacas, tornaram-se tormentos espirituais que catalogamos como obsessões coletivas. Então, o que está sendo colocado aqui nesse primeiro parágrafo por Manuel Filomeno de Miranda é que temos tido aí vários períodos em toda a história da humanidade em que há fases em que há uma incidência bastante acentuada e periódica de tempos em tempos, de epidemias devastadoras. As epidemias que atingem o organismo físico, e que atingem, tivemos pandemias dificílimas e recentemente, todos nós sabemos muito bem o quão doloroso foi, o quão difícil foi, os dias que vivemos, os tempos que vivemos na Covid, na Covid. Então, mas não para no problema físico. O problema físico ataca ali uma série de pessoas que são acometidas pela doença, umas superam, outras partem, e tem sido assim, nessas epidemias coletivas, pandemias, mas fica sempre nessas situações porque elas geram uma série de questões emocionais, espirituais, então surgem muitos desequilíbrios. E surgindo desequilíbrios emocionais, acaba abrindo brechas, campo para as obsessões se instalarem, de acordo ali com as fragilidades que vão se desenvolvendo, em função até dos dias difíceis que se vive nesses períodos. À semelhança das hordas bárbaras que invadiram muitos países no pretérito, disseminando o terror e o crime, ampliando os óbitos, a viuvez e a orfandade, igualmente dominaram mentes em processos de intercâmbio mediúnico, lamentáveis quão destruidores. Então, assim como vem epidemia de uma doença que atinge o organismo, há também essas epidemias que atingem um grande número de pessoas de forma emocional e espiritual. Loucura que irromperam de inopino em grupos sociais, religiosos e políticos, tomaram conta de massas infrenes que se faziam conduzir por espíritos inferiores em provações dolorosas de curso demorado. Enquanto as epidemias têm sido diminuídas e algumas extinguidas em muitos povos, graças às conquistas das ciências e da tecnologia médica, as obsessões coletivas prosseguem, submetendo mentes e corações humanos que se deixam arrastar em contaminações incessantes, muitas vezes considerados como ônus que a sociedade paga ao progresso.
guerras, decadência ético-moral, perversão social e política, alienações, ainda não receberam conveniente análise e combate dos organismos da saúde mental ou das entidades encarregadas do equilíbrio social. Então, essas situações se dão, né, em função de tantas, de guerras, decadência ético-moral, perversão social, né, perversão política, alienações, pessoas que fogem assim totalmente da realidade, dos comportamentos naturais. Então, tudo isso é altamente preocupante, né? Porque há necessidade de que a sociedade busque o saudável para que ela se desenvolva de uma forma natural. E ele continua: a obsessão é mal que avassala as vidas na Terra, em razão da própria inferioridade do planeta, considerando-se os espíritos ainda primitivos que o habitam. Porque nesses seres ainda predominam as paixões primárias, decorrentes dos instintos inferiores, neles não luz o amor, que seria para o seu estado de evolução e terapia preventiva possuidora do recurso próprio para preservá-los dos sentimentos perversos em que se entorpecem, né? Então, as paixões ainda primárias predominam num número bastante significativo, né? Que ainda vivem nas faixas dos instintos inferiores, ainda distante do trabalho dos sentimentos, né? Então, é preciso que se tenha o olhar para todas essas questões, e ele coloca, decorrendo da falta deste elan divino, o perdão não lhes ilumina as paisagens íntimas, nas quais as suspeitas, os ressentimentos, os desejos de vingança se homisiam quando se sentem contrariados, estabelecendo os vínculos de perturbação que atam uns aos outros, os devedores, aos seus infelizes cobradores. Nesse pandemônio de paixões instalam-se as matrizes dos futuros distúrbios, que se desdobram em crises de alienação mental e desorganização física. Se pararmos para pensar, a epidemia da Covid, a pandemia, aliás, que foi no mundo, de certa forma acalmou, né? Embora continue, mas acalmou. E, no entanto, as consequências estão aí, né? As consequências, o mal que ela trouxe para o organismo social, porque alcançou a psique de cada um e em muitos atuou de forma devastadora. E ele continua. Então, repetindo, nesse pandemônio de paixões instalam-se as matrizes dos futuros distúrbios que se desdobram em crises de alienação mental e desorganização física. Por uma questão de afinidade, reencarnam-se tais espíritos em grupos, formando núcleos variados, e desta forma sofrendo coletivamente os efeitos dos atos ignóbeis. No início, apresentam-se como miasmas do evolutismo, da aberração, das fixações mentais extravagantes que geram repulsa.
pela sua insistência e rápida adesão às mentes que se lhes identificam, aliás, fazem-se comuns normais e criam escolas de comportamentos, passando a dirigir as massas que, excitadas, se lhes entregam sem resistência. O surto perigoso espraia-se, deixando marcas profundas no comportamento psicológico e social da evolução humana. Então, todos esses quadros vão desenvolvendo ali as matrizes, né? As matrizes. Então, ele continua dizendo: somente o conhecimento do Espiritismo propicia os esclarecimentos para a identificação dessa estranha virulência, ao tempo em que favorece com as terapêuticas para a sua erradicação. Né? Então, só o Espiritismo, né, com a sua fonte, com a fonte pura que sacia a nossa sede, a nossa fome, nesses aprendizados que tanto nos confortam. Descuidado de sua realidade espiritual, o homem moderno, embora vinculado a determinadas confissões religiosas, da vida somente considera os prazeres transitórios, que apesar de cansá-lo, prosseguem como emulação para a continuidade da sua existência física, frustrando-o e amargurando-o, em cujo processo fica vulnerável à afecção espiritual. Uma cuidadosa reflexão bastaria para distinguir-se entre um comportamento saudável e outro alienado, entre um psicopatológico e outro de natureza obsessiva. Assim mesmo, identificada a incidência do distúrbio espiritual predominante, faz-se necessária a atitude curativa, que se encontra nas estruturas do pensamento cristão, cujos fundamentos são de ordem moral, tais como a conduta digna, centrada no amor-respeito a Deus, ao próximo e a si mesmo. Esses são dias muito atribulados no concurso humano, nos quais as obsessões coletivas se impõem a grupos de vários matizes, cuja conduta agressiva ameaça os alicerces sociais das relações humanas. Caso a criatura prossiga negando-se à mudança de comportamento para melhor, passando a abraçar as lições de Jesus Cristo e vivendo-as, as soberanas leis se encarregarão de alterar-lhe as paisagens espirituais, utilizando-se do recurso compulsório da reencarnação, direcionando para mudanças, para mundos, direcionando-os para mundos primitivos, aqueles que lhes são afins, e interrompendo o ciclo histórico das obsessões, a fim de que o amor inunde as vidas e irmane as criaturas enquanto na terra se instalam os alicerces para a construção do mundo de regeneração. Quando em qualquer grupo social, religioso, político, cultural, artístico, científico, filosófico, predominarem o egoísmo, a prepotência, a intolerância, as exigências descabidas, o descaso pelo progresso, possivelmente os seus membros, além das suas dificuldades de evolução, encontram-se sob os camartelos psíquicos das obsessões coletivas, que objetivam obscurantizar
a marcha do progresso e perturbar a ordem das instituições nobres nas quais se movimentam, necessitando de urgente mudança de direcionamento mental para que sejam logradas as ações fraternais de união, de entendimento e de amor entre todos. Então, temos aqui um belíssimo estudo sobre as obsessões, né? Em que temos as exemplificações de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, né? E é uma riqueza muito grande termos a oportunidade de analisarmos uma obsessão, percebermos as suas nuances, percebermos como ela se fundamenta, porque a obsessão, ela não se instala de um momento para o outro, ela vai ganhando campo e determinadas situações aceleram tudo isso, como acabamos de ver nesta parte deste capítulo sobre obsessões gerais. Nós vimos que determinadas situações, essas provações coletivas que geram sentimentos de medos, de inseguranças, não é? Então, tudo isso mexe muito com a psique humana, gerando desequilíbrios, havendo necessidade daquele mais atento, né? Mais equilibrado, estender as mãos para aquele que se encontra em uma situação mais delicada. Mas, enfim, é dessas situações que nos alcançam de forma individual, até mesmo de forma coletiva, porque as obsessões, quando elas atingem um número significativo, elas são categorizadas como obsessões coletivas, e tem acontecido, né? Então, é importante que nos estruturemos, sejam quais forem as dificuldades pelas quais estamos passando, sejam quais forem as lutas, os desafios que a vida nos tem apresentado, é preciso sempre que lutemos pela saúde mental. A saúde mental só se consegue, não é com medicação, com alimentação saudável, como em relação ao nosso corpo físico, mas é sim o cuidado no vigiai e orai dos nossos pensamentos, porque as nossas ações nascem dos nossos pensamentos. Então é preciso que haja essa maturidade, esta compreensão que faculta esse entrelaçamento entre todos nós, em que podemos, com uma vibração amorosa, alcançar aquele que está vacilante. Com uma vibração amorosa, acalmamos um coração que está muito conturbado, muito angustiado, nas diversas decorrências das crises, né, das crises que acontecem, sociais, epidêmicas, que atingem o corpo, que atingem a sociedade no lado econômico, tudo isso geram uma série de consequências. Então, essas situações geram uma série de consequências, muitas vezes difíceis de serem erradicadas, e trazem todas as consequências atingindo, inclusive, o corpo físico, né? Então, é importante que entendamos que para vencer as obsessões, é preciso o cuidado com a nossa casa mental. A nossa casa mental é nossa. Nós somos donos e senhores do nosso corpo e da nossa mente. As nossas ações nascem da nossa vontade, influenciada, sim, quantas vezes influenciada, tanto pelo lado bom quanto pelo lado mau. E entendamos o mal como este lado sombra que ainda trazemos.
É o lado ainda da crueldade, do instinto, mais agravado, menos agravado, mas é o lado ainda difícil que todos nós trazemos. E em certos momentos, né, recebemos ali então aquela bênção, né? Aquela vibração amorosa que nos alcança, nos infunde confiança, coragem para continuar. E para continuar cuidando da nossa casa mental, porque somos os responsáveis por tudo que pensamos e fazemos, mas também pelo que pensamos, porque os nossos pensamentos caminham e atingem o outro de forma positiva ou não, dependendo ali do que pensamos. Mas é preciso que entendamos que nessa busca dos pensamentos saudáveis, de uma melhoria íntima, uma melhoria no comportamento, né? Amenizar as consequências dos males que nos alcançaram nesses períodos mais difíceis em que vivemos tantas provas e continuamos, é preciso que se faça um silêncio interior e mergulhemos em nós mesmos na busca dos pontos que definimos, né, nos nossos dias, e neste mergulho encontraremos a nós tal qual somos. E é isso que importa, seja como for, somos a resultante de tudo até agora. E é preciso que entendamos, é preciso que, alcançando as dificuldades, e é bom que alcancemos, entendamos que o mal que tenhamos feito se descortina para nós infinitas possibilidades de atenuarmos, amenizarmos e direcionarmos para o bem aqueles a quem tanto ferimos. Que fiquem essas reflexões, sempre agradecidos a Deus e a Jesus pela oportunidade abençoada que temos da vida. Que esse aprendizado fale alto em nossos corações. Que tenhamos e que fiquemos em paz.